Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webcast da Quali para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Sr. Bruno Blatt, presidente da companhia, o Sr. Fred Oldani, diretor financeiro de relação com investidores, o Sr. Elton Carlucci, vice-presidente comercial, inovação e novos negócios, e Pablo Menezes, vice-presidente de operações e relacionamento. Algumas afirmações nesse webcast podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do esperado. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no endereço www.qualicorp.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos também que este evento será gravado e que os participantes ouvirão o webcast durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bruno Blatt, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Bruno, pode prosseguir. Olá a todos. Mais uma vez, estamos aqui para falar dos resultados, dos desafios e dos rumos que percorremos para que a nossa companhia prossiga cumprindo a sua missão de ser a maior e mais completa plataforma de planos de saúde do Brasil. Quero fazer inicialmente uma contextualização. Já fiz outras falas conectadas com os sofrimentos que o mundo enfrentou com a maior crise sanitária da nossa história e que gerou tantas outras crises. Falando em crises, estamos no Brasil e aqui, como líder dessa companhia, não ocupo as fileiras dos pessimistas, nem tampouco a dos ingênuos que fecham os olhos para as agruras cotidianas que vivemos. Somos um país com imenso potencial e, paradoxalmente, rachado por incorreções de todas as espécies. A já notória injustiça social gritante recentemente somou-se a um nível crescente de desemprego e uma inflação que parecia extinta dos nossos conflitos cotidianos. E nós, da Quali, vivemos nesse país. E temos que combater essa realidade enquanto realizamos uma profunda transformação na companhia. Tivemos nos últimos trimestres um nível de cancelamento de planos que reflete o momento crítico e inédito que vivemos ao longo dos últimos 2 anos, causados pelos efeitos da pandemia. Além disso, é histórico o incremento do cancelamento nos momentos de reajuste. Nesse terceiro trimestre, foi repassado um reajuste médio de 11%, pouco acima da inflação desse ano, mas que foi adicional aos 15% que já havíamos aplicado em janeiro, referente ao adiamento do ano 2020, que se somaram aos outros 7% de recomposição. Quero clarificar que houve uma intensa negociação promovida por nós da Quali para termos o menor reajuste possível dentro do complexo momento em que estamos vivendo. E esse é um dos nossos importantes papéis como administradora. Nesse contexto atípico, tivemos no terceiro trimestre uma redução de 2% em nossa carteira de clientes no segmento de adesão, em relação ao trimestre anterior. Isso porque nos concentramos na aceleração das vendas, com ganhos de participação de mercado. Não fosse isso, teríamos potencializado essas perdas. Estamos atentos ao contexto. Se, por um lado, tivemos um número expressivo de cancelamentos, por outro, batemos novamente o recorde de vendas de novos planos. Foram 151 mil novas vidas adicionadas à nossa carteira, com crescimento de 14,5% sobre o também recorde do segundo trimestre, e mais do que o dobro das vendas do mesmo período do ano anterior. Assim, superamos nosso objetivo de alcançar vendas mensais entre 40 e 45 mil vidas, como anunciamos no começo desse ano. Quero dar outra boa notícia. Conforme antecipamos no último call, tivemos uma recuperação no resultado. Atingimos uma margem EBITDA de 42,2% nesse terceiro trimestre, que representou um incremento de 330 pontos base sobre o trimestre anterior. Somos um time conectado com o nosso negócio e com o que acontece no ambiente que nos cerca. Posso garantir que temos todos os mecanismos para prosseguir buscando patamares saudáveis de margem para a Quali. Somos um time conectado com a ampliação do nosso negócio. Com foco no longo prazo, continuamos trabalhando duro no curto prazo. As boas notícias não param por aqui. No primeiro dia de outubro, lançamos a Quali Store, um novo canal de venda e atendimento ao cliente. Começamos com 8 lojas nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo, inicialmente em shopping centers. As lojas oferecem, além do canal de vendas, todo o suporte necessário para os consumidores que precisarem esclarecer dúvidas ou até mesmo alterar seu plano.
Os corretores parceiros da categoria Imbatíveis podem também usar as instalações das novas lojas para relacionamento com os clientes. E temos ainda mais novidades. Anunciamos ontem o lançamento da Quali Seguros, nossa plataforma online para a venda dos mais diversos produtos de seguros. Plataforma que funciona como um marketplace, faz parte da estratégia da Quali de oferecer produtos além do seu core business em planos de saúde. E dessa maneira, oferecer ainda mais segurança, cuidado e proteção aos nossos clientes. Marketplace da Quali confirma a sua estratégia de transformação em uma empresa multiproduto e multicanal e demonstra o nosso compromisso de atender os clientes nos vários momentos da sua vida. Também nessa semana concluímos a aquisição do Grupo Elo, adicionando 52 mil vidas no nosso portfólio, majoritariamente com perfil de ticket alto, com produtos de Bradesco Saúde, Amil e Unimed Seguros. Seguiremos atentos para as oportunidades de aquisição que possam contribuir com o nosso planejamento estratégico e com o crescimento orgânico no longo prazo. Como parte do forte processo de mudança que promovemos na companhia desde a nossa chegada, modernizamos a marca e a identidade visual da Quali. Temos um novo símbolo que traz dois significados importantes. O primeiro significado é da parceria. As esferas ao redor do círculo sugerem união em torno de um objetivo comum. E aqui falamos da nossa parceria com as operadoras e seguradoras, entidades de classe, corretores e colaboradores para fazermos juntos o melhor pelo nosso cliente. Lembrando que o cliente é o nosso foco, está no centro da nossa estratégia. O segundo significado é o da escolha. As esferas também representam o nosso portfólio de planos de saúde e seguros, cada vez maior e mais diversificado, com opções para todas as necessidades e bolsos. E a esfera destacada em outra cor simboliza o nosso papel consultivo e a nossa capacidade de oferecer o produto mais adequado para cada perfil de cliente. Tudo isso está sintetizado no posicionamento. Mais escolhas para você, mais Quali para a sua vida. Presente no filme Manifesto, que vocês poderão ver depois dessa nossa conversa. Espero que vocês gostem. No dia a dia da companhia, prosseguimos acreditando em valores. Sabemos que é possível dar certo fazendo do jeito certo. E a nossa voz não é uma voz isolada, é de um time que se debruçou e que construiu junto o manifesto. Manifesto que nos relembra quem somos. Ser Quali é agir com atenção e principalmente intenção. Saber o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Com transparência e comprometimento em todas as nossas relações. É encarar os desafios com atitude positiva e ser aberto à transformação. Sonhar alto e entregar com qualidade. É conhecer os clientes, suas particularidades e suas necessidades e voltar toda a nossa atenção a eles para proporcionar a melhor experiência em cada um. Ser Quali é acreditar nos valores, é viver os valores. A empatia, o afeto, o respeito não são palavras bonitas apenas, explicadas nos dicionários. São atitudes que nos empolgam a gostar das pessoas, a gostar do que fazemos. Eu entrei aqui na Quali exatamente no call de resultado do terceiro trimestre de 2019. Naquele momento, agradeci a confiança dos acionistas e do Conselho de Administração pela escolha e por entenderem que alguém com perfil empreendedor, com histórico de realizações e que sempre gerou valor no longo prazo, seria o perfil para conduzir todas essas transformações que temos implementado na Quali. Minhas atitudes são todas tomadas com cabeça de dono, com foco no legado, na transformação, na inovação e na perenidade do nosso modelo de negócio. Sempre construí meus negócios com paixão e focado na geração de valor. Aqui na Quali não está sendo diferente. Penso como dono do negócio e coloquei essa cultura na companhia, no nosso manifesto, em nossos valores. Eu venho, desde que assumi, reforçando a importância de seguirmos firmes nos nossos 3 pilares: crescimento, foco no cliente, pessoas e cultura. Tenho repetido isso insistentemente em nossos calls anteriores e acho que, nesse momento, preciso colocar tudo em perspectiva. Retomada de vendas e aceleração de Grosed. Fizemos, com uma equipe 100% renovada, mas que dobramos as vendas do ano passado para cá. E a venda distribuída por todo o Brasil, onde ocupamos espaços com as nossas equipes próprias, numa expansão para 23 escritórios regionais. Ampliamos substancialmente nossa base de corretores habilitados na nossa plataforma de vendas e aumentamos muito o engajamento com o programa Tamo Junto Corretor. Multicanal e multiproduto. Temos nossa venda 100% digital,
e agora buscamos cada vez mais operar também através de canais digitais como o Inter. E não vamos parar por aqui. Temos plataformas proprietárias e terceiras, estamos tracionando leads como nunca. Temos a Scale, que vem nos ajudando, já vem nos ajudando a ter um lead mais qualificado, com um aumento de conversão, o que mostra que fizemos a escolha certa. Diversificamos e abrimos muitos canais através de parceria com Sincor, Loja Cor, Jove, ThinkSeg, Bidu. Foram inúmeras frentes aqui. Qualiplay, fizemos. Nossa rádio focada no corretor, que está entre as 30 rádios mais ouvidas do Brasil por streaming, que já ultrapassou 18 mil downloads. Aqui falamos de novos produtos, campanhas de reconhecimentos. Não deixe de baixar o app para acompanhar a Quali. Ampliação dos nossos produtos. Fizemos. A Quali estava estagnada nessa questão e não tinha tantas escolhas para o nosso cliente. O Elton vai destacar mais na frente, mas foram 63 novas operadoras em nosso portfólio. Marketplace, que é a nossa Quali Seguros. Fizemos. Nosso segundo pilar, de foco no cliente, fizemos. Reestruturamos nossas operações, melhoramos muito nosso nível de serviço. Nossas taxas de First Call Resolution de abandono chegaram aos melhores níveis da nossa história. Também modernizamos os processos de atendimento e criamos a Casa do Cliente. Transformação da Quali em uma empresa Data Drive. Fizemos. Migramos sistemas terceiros para proprietários. Hoje temos um novo sistema de Quali Vendas, sistema operacional Qualitec, entre outras ferramentas que internalizamos. E nosso terceiro pilar de pessoas e cultura, fizemos. São muitas ações implantadas, que eu não vou repetir aqui, mas o Pablo, nosso VP, detalhou tudo na fala do nosso call do último TRI. Foram muitas as mudanças em jurídico, compliance, segurança da informação, ESG, auditoria interna, além de um amplo processo de revisão da governança corporativa, que também fizemos. Aprovamos ontem a reunião do Conselho de Administração, as novas políticas e regimentos internos, além de um novo código de conduta e de ética, todos já disponíveis no nosso site RI, que conjuntamente com o Estatuto Social, aprovada pelos acionistas na Assembleia realizada no último dia 19, representa um marco na governança da companhia após um longo trabalho realizado por nós, de administração, e em conjunto com assessores especializados nesse tema, como a Bain Company e o Trindade Advogados. Para finalizar, eu preciso destacar, cada dia na nossa companhia cabe energia, competência e muito amor. É disso que precisamos. Se acreditamos que podemos morar num mundo melhor, em um país melhor, o que de melhor podemos fazer é fazer bem feito tudo o que fazemos. Agradeço a atenção e a confiança de vocês e convido a ver o nosso vídeo. Boa tarde a todos mais uma vez, aqui é o Elton Carlucci falando. Como sempre, é um prazer estar com vocês em mais um call de resultados da Quali. Antes de irmos aos números, eu gostaria de fazer um destaque rápido aqui, falar sobre o lançamento do nosso Marketplace. Conforme o Bruno já deu um spoiler aqui, já antecipou, o Marketplace ele é um passo importantíssimo na direção da Quali se tornar uma empresa multiproduto e multicanal. E é a partir de agora a companhia que passa a contar com um canal 100% digital para fazer a oferta de produtos e serviços e que estão especialmente conectados com o momento de vida dos nossos clientes.
Inicialmente, o nosso marketplace conta com 8 produtos que foram negociados em condições exclusivas de preço. A economia pode chegar a até 40%, dependendo do produto, então ela varia entre 10% a 40%, então isso faz parte da nossa estratégia, não tem nenhum produto no marketplace que ele consegue ser comercializado com uma condição que não traga uma vantagem para os nossos clientes, e muito em breve a gente vai disponibilizar outros produtos que estão sendo testados e validados com o apoio do nosso time de dados aqui, né? Como a gente já falou em outras oportunidades, a gente está olhando muito para dados para tomar qualquer tipo de decisão de lançamento de produto, né, oferta, etc. E ainda na direção da multicanalidade, o Bruno também já antecipou, recentemente nós fizemos o lançamento do projeto das lojas em shoppings, né, as Quali Stores, que complementam o nosso ecossistema, não só de vendas, né, de comercialização, mas também de relacionamento, levando muito mais opções ali para o nosso cliente possa fazer aquisição de produtos e também realizar algum tipo de atendimento dentro das lojas, sempre numa jornada omnichannel. Acho que isso é o mais importante. São 8 lojas, né, 4 em São Paulo, 4 no Rio, que já estão realizando vendas e atendimentos também. Acho que agora eu vou entrar no resultado, depois de passar rapidamente por esses 2 pontos importantes. E dessa forma eu gostaria que todos fossem o slide 14, onde a gente pode observar, né, o aumento de vendas de Gross Ads. Todos irão notar que no terceiro trimestre nós atingimos a marca de 151 mil vidas vendidas em planos de saúde coletivos por adesão, o que representa um crescimento de 14,5% em relação ao segundo TRI deste ano, de 21, e um crescimento robusto, né, de 110%, mais que dobramos em relação ao mesmo período do ano passado. Também é importante destacar, cabe nota aqui, que no acumulado, né, dos 9 meses, year to date, a gente está quase 52%, 51,9% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento sequencial no Gross Ads, e especialmente no principal negócio da CIA, né, da companhia, no adesão, ele é resultado, né, de uma execução muito forte da nossa estratégia que a gente definiu lá atrás, que era combinar a expansão geográfica e outras ações voltadas para, né, o crescimento orgânico, sem abrir mão do M&A, daquele M&A que traz novas operadoras e que gera crescimento também no dia seguinte, né? Então, dessa forma, nós trouxemos 63 novas operadoras para a Quali, 53 através dessa estratégia de M&A e 10 foram adicionadas de forma orgânica. E cabe um destaque aqui também importante, dentro desse conjunto nós temos 27 que são oriundas do sistema Unimed, o que amplia a nossa capilaridade em todo o país. E ainda como parte dessa estratégia de potencializar o crescimento orgânico, também cabe um destaque ao nosso programa de fidelização dos corretores, e que vem contribuindo bastante para esse crescimento robusto em vendas. A gente vem notando um engajamento cada vez maior dos corretores, a gente consegue medir isso de uma forma muito clara aqui com o indicador que é o MVC, que é a média de vendas por consultor. Isso vem demonstrando que no grupo de corretores fidelizados, que estão dentro do nosso programa de fidelização, eles têm uma performance melhor, vem incrementando aí a média a cada trimestre. Ainda, né, na linha do crescimento, fazer um destaque aqui para o nosso portfólio de PME, que cresceu 7% em relação ao segundo TRI, e 27% em relação ao ano anterior. Isso está em linha com a nossa estratégia, tudo aquilo que a gente já comentou em calls anteriores, né, de aproveitar essa dinâmica, aproveitar a oportunidade de fazer venda dentro desse segmento, seja através da oportunidade da geração de leads, como também no momento ali de fidelização, de retenção do cliente. Nesse TRI, a gente está trazendo uma informação adicional, que está no slide 15, no próximo slide, onde é possível identificar as vendas que foram efetuadas para os clientes que solicitaram cancelamento e que foram retidos pela nossa equipe própria, tá? Pelo nosso time de vendas. A gente nota que nesse trimestre, no terceiro TRI, quase 20 mil vidas foram retidas por esse time,
o que representando aproximadamente 13% das adições brutas, né? E o que é mais importante é que, além de ser mais do que o dobro, né, do último período de reajuste, é mais do que o triplo que foi obtido no terceiro trimestre do ano passado. E, é claro, é importante ressaltar, tenho certeza que a matemática está simples de fazer em função do percentual, mas é que mesmo excluindo as retenções do número bruto, nós teríamos um crescimento extremamente robusto no Gross Ads. Então, nós também estamos destacando esse número, pois a gente recebeu aqui uma série de perguntas de qual seria esse indicador, né, após o último call lá aqui no RI, e a gente acreditou que seria oportuno trazer esse dado para vocês nesse call aqui, justamente para demonstrar, né, a robustez do nosso crescimento, do nosso Gross Ads, mesmo com esse indicador, né? E agora, mudando de tema, vou falar de cancelamento, falar do churn, de performance do portfólio de adesão. Então, esse é o próximo slide, né? Vamos para o 16. E acho que antes de comentar sobre a performance, eu gostaria de iniciar reforçando o ineditismo da conjuntura. Já foi destacado pelo Bruno lá no começo, não vou repetir aqui, mas a recomposição, o reajuste retroativo, né, e o reajuste desse ano nos levou a uma performance de portfólio que está muito distante, claro, da nossa expectativa. Vocês vão notar, né, que no acumulado desse período a gente está falando de 37% de incremento na mensalidade, quando a gente combina todos esses fatores que trazem pressão para o preço, incluindo, né, a gente não pode esquecer nunca que tem o prorata, né, do ano passado, que passou a ser aplicado a partir desse ano, e essa conjuntura nos levou a essa performance, uma redução no portfólio de 26,8 mil vidas no terceiro trimestre, né? Em especial, a gente tem notado aqui um aumento no cancelamento por inadimplência, que ele ainda não retornou para o patamar histórico, e aí tem uma correlação muito grande, né, inadimplência, reajuste, por esse momento do país. Por um outro lado, é sempre importante ressaltar que a performance de Gross Ads ela ajudou bastante a atenuar o impacto, porque se a companhia tivesse no patamar do ano anterior de vendas, é possível fazer um pro forma e identificar que nós teríamos tido um impacto realmente grande, maior do que esse aqui no terceiro trimestre, né? É claro que o reajuste ele traz essa pressão. Por um outro lado, quando a gente olha, né, no longo prazo, como também já comentei em outras oportunidades, o reajuste, especialmente a inadimplência em algum momento, ela acaba tendo seu efeito atenuado. Isso está demorando um pouco mais do que a gente imaginava, mas a gente espera essa desaceleração, especialmente quando a gente olha para frente, olha para 22, onde a gente vai ter um fato inédito, que as mensalidades passam a ter uma redução em função de não ter mais esse fator de recomposição, né? Aquele reajuste retroativo que foi dividido, ele acaba agora no final do ano. Acho que por enquanto é isso. Eu volto logo mais no Q&A e agora eu vou passar para o Fred assumir daqui. Fred, é contigo. Obrigado, Elton. Boa tarde para todos. Eu vou começar comentando sobre os destaques do resultado do terceiro TRI no slide número 18. O portfólio de adesão ele apresentou uma queda de 2,3% em relação ao trimestre imediatamente anterior, como já foi bem explorado aqui, tanto pelo Bruno quanto pelo Elton, mais um crescimento de 6,4% em relação ao ano anterior, em se tratando do portfólio adesão médico-hospitalar, que é o principal segmento da companhia. Nossa receita líquida atingiu 534,9 milhões, crescimento de 2% em relação ao ano passado e um aumento de 3,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Nosso EBITDA ajustado atingiu 225,8 milhões, uma queda de 17,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mais um aumento de 12,3% em relação ao trimestre imediatamente anterior, como a gente tinha já antecipado no último call, que a gente esperava que isso passasse a acontecer na segunda metade do ano. Com isso, nosso lucro líquido atingiu 110,4 milhões, 15,1% abaixo do mesmo período do ano passado
22,3% acima do trimestre imediatamente anterior. Nossa dívida líquida atingiu 1 bilhão e 58 milhões, o que dá uma alavancagem de 1,23 vezes EBITDA. Nosso fluxo de caixa pós-investimentos atingiu 67 milhões de reais, uma melhora importante em relação ao trimestre anterior, como a gente tinha já antecipado o que deveria acontecer, e o nosso ROIC atingiu 33,6% no acumulado dos últimos 12 meses. Indo para o slide número 19, comentar brevemente só sobre as linhas que a gente considera mais importantes para serem destacados no resultado do trimestre. Acho que, como todo mundo percebeu, esse foi um trimestre bastante normalizado, né? Como a gente tinha antecipado, o SG&A mais custos, que tinha somado por volta de 260 milhões no trimestre anterior, ele voltou assim, substancialmente. A gente atingiu 242 milhões nesse trimestre, como a gente, enfim, tinha antecipado, e com isso a gente voltou para uma margem EBITDA, assim, muito próxima dos níveis que a gente tinha no acumulado do primeiro semestre, 42,2%. Ou seja, o segundo trimestre, como a gente tinha antecipado, tinha uma série de fatores, enfim, não recorrentes que acabaram impactando o desempenho daquele trimestre, mas esse trimestre foi um trimestre bastante limpo, praticamente sem nenhum efeito relevante não recorrente, enfim, e coloca de novo a companhia nos patamares de resultado que a gente acredita que são os níveis atuais da companhia, tá? Assim, ainda não no que a gente acredita que a gente tem potencial, mas já nos níveis que, enfim, que a gente considera saudáveis aí, dado a atual conjuntura e dados os desafios que a gente vê no cenário macro. Indo para o slide número 20, enfim, comentar sobre o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, a gente melhorou substancialmente a geração de caixa em relação ao segundo trimestre. Segundo trimestre tinham tido, enfim, alguns efeitos pontuais negativos que afetaram nossa geração de caixa. Esse terceiro trimestre, a geração de caixa de 67 milhões ainda teve um impacto negativo, não esperado, de capital de giro. A gente espera que o capital de giro melhore para frente. Então, enfim, o nosso nível de geração de caixa normalizado deveria ser maior do que a gente entregou nesse terceiro trimestre e, enfim, a gente acredita que é uma questão pontual até a gente retornar para os níveis de geração de caixa mais em linha com o nosso usual, onde o capital de giro não deveria ter impactos relevantes quando você olha um acumulado de alguns trimestres. Então, a dinâmica do nosso negócio não requer investimentos em capital de giro. Tá? Acho que eu passei nas principais linhas do resultado. Acho que foi um trimestre bem mais dentro da normalidade. Com isso, eu finalizo aqui a parte de resultado do terceiro TRI e a gente vai colocar mais um vídeo na sequência antes de entrar na sessão de Q&A. Muito obrigado. Somos a número 1 do Brasil em venda e administração de planos de saúde. 3.000 colaboradores, cerca de 100 operadoras parceiras, mais de 470 entidades de classe, mais de 50 mil corretores ao nosso lado, milhões de clientes em todo o país. Mas o que a gente busca mesmo é ser a número 1 em cuidar das pessoas. Por isso, estamos nos tornando uma plataforma multi-soluções em saúde, proteção, finanças e bem-estar, com mais parcerias, mais operadoras, mais entidades de classe, mais atendimento, serviços e inovação. E o principal, mais liberdade de escolha, mais cuidado para ainda mais pessoas. Somos a Quali. Temos um nome que transmite experiência e qualidade e um novo jeito Quali de ser que impulsiona a inovação, transformação e crescimento. Para fazer a diferença na vida de cada cliente, para que o cuidado seja cada vez maior, para que cada experiência seja única e completa,
A nossa força está no coletivo. Unimos pessoas, unimos parceiros, unimos ideias e objetivos. E nossa nova marca vem para direcionar com a credibilidade de quem é referência na categoria e com a empatia de quem ouve, entende e ajuda as pessoas. Vamos envolver o cliente com cada vez mais possibilidades de escolha para a sua saúde. Juntos, levaremos para fora o que a gente mais acredita aqui dentro. Porque o novo jeito Quali de ser é isso. Mais escolhas para você, mais Quali para sua vida. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite seu nome e companhia no campo do Q&A. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta do Sr. Gustavo Tizeu, do Bank of America. Por favor, Gustavo, pode seguir. Oi, pessoal, tudo jóia? Vocês estão me escutando? Sim, escutamos bem. Perfeito. Obrigado por pegar minha pergunta. São duas aqui, na verdade. Coisa rápida. É um pouco para entender o que a gente pode esperar, primeiramente para a NetEdits, pelo quarto Q, né? Se tem alguma perspectiva de redução de churn, se dá para acreditar que é sustentável esses 150 mil de beneficiários sendo adicionado pelo trimestre. E uma segunda pergunta é sobre essa retenção. A gente está vendo a retenção de fato aumentar bastante, foi um ponto bastante positivo, mas eu queria entender um pouquinho como está a dinâmica do ticket médio. Se de fato é um cara que tinha um ticket médio de 100 e iria para 115 e no final você trouxe ele para um produto de 100, ou se é uma dinâmica um pouco mais forte, é um cara que sai de um ticket médio e acaba indo para um low ticket. Então, a primeira questão acho que é sobre beneficiários para o quarto Q, e a segunda um pouco como está a dinâmica de ticket, principalmente nessa dinâmica de retenção, fazendo um favor. Obrigado. Opa, Gustavo, Elton falando aqui. Boa tarde, obrigado aí pela pergunta. Então, vamos lá, vamos falar aqui de Gross Ads, performance de portfólio, e depois eu falo da retenção aqui, né? Performance de portfólio, na linha do Gross, eu diria que a gente, como havia se comprometido lá e fez uma apresentação, colocamos aquela escadinha, né, demonstrando a bridge, de como a gente chegaria naquele patamar, eu diria que a gente já atingiu esse patamar, né? Então, a gente deve ficar transitando entre 40 e 45 mil, aqui está até um pouquinho mais aí por causa dessa performance da retenção. Dezembro, ele é um mês que sempre puxa um pouco para baixo. Dezembro e janeiro, historicamente, são meses pela dinâmica de férias, enfim, etc. Ele é um mês que ele tem uma performance um pouco abaixo da média, mas vai ser dentro dessa média. Então, se a gente estabilizou, né, a gente tomou o share, que era a nossa retomada, né, da nossa participação em vendas, a gente conseguiu executar isso conforme a gente planejava, então qualquer redução em dezembro e janeiro, enfim, são os meses de baixa, deve ficar dentro desse patamar que a gente já atingiu. No net, o que a gente está vendo, né? Eu vejo uma melhora na solicitação, eu já enxergo isso no mês que nós estamos aqui, e na adimplência ainda continua um ponto de atenção. Tá? Então, a gente não dá guidance, vocês sabem muito bem disso. A gente, lógico, está aqui todo dia batalhando e lutando para ter uma redução, para apresentar um número melhor, para estabilizar e depois voltar a crescer, mas a gente ainda tem a inadimplência aqui pegando um pouco. E sobre a retenção, como que funciona a dinâmica, né? Vamos lembrar primeiro que esse cliente ele ia embora, né? Ele já ligou aqui, cancelado, já ligou para pedir a carta de cancelamento, enfim, já estava eventualmente negociando com alguém, né? A gente mudou todo o fluxo, ele está caindo, o auto ticket, né? Está caindo em células especiais aqui para fazer a retenção, e aí na média, quando ele fica dentro de casa, aqui tem um downtrade sim, e hoje ele está girando, a média aí dos últimos 2 meses foi de 22%, tá? Então, esse é o nosso número médio, ele oscila entre 20 e 30, a média está em 22, e a gente percebe que, muito menos que isso, enfim, a oferta não acaba não sendo atrativa, né? Porque justamente
Já comentei isso em algum outro call, né? 80%, 88% na média são questões financeiras, né, relacionadas ao cancelamento. Então, se não tem uma redução, ele não fica. Nos últimos meses, a redução do ticket está nessa casa aqui, 22%. Ok? Não, perfeito, pessoal. Perfeito. Acho que ficou claro os dois pontos. Obrigado pela explicação. Obrigado a você, Gustavo. A nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Por favor, senhor Maurício, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Cepeda, do Credit Suisse. Obrigado pelo espaço. Sei que vocês já exploraram um pouco a questão do churn, mas eu queria até voltar para ela, porque eu acho que, como vocês falaram, né, nesse espírito empreendedor que vocês foram resolvendo variável por variável, acho que essa é a única grande variável restante, né? Então, eu queria aprofundar um pouco, entender de vocês o que vocês esperam, dada a dinâmica, né, do mercado de saúde que a gente está vendo, o que vocês esperam de reajustes daqui para frente, considerando esse começo de 2022, sabendo, obviamente, como vocês mencionaram, né, que vai acabar o retroativo, pelo menos, mas o que vocês esperam de reajuste de base? E mais importante que isso, né? O que vocês pretendem fazer além das estratégias atuais de retenção? Ou seja, se tem alguma outra tática que vocês pretendem utilizar para justamente conseguir atacar essa variável? Muito obrigado. Cepeda, Bruno Blatt falando, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Nossa expectativa para 2022 é um reajuste algo em torno de 12% a 15%, né? É o que voltaria os nossos patamares de churn para o que a gente espera. Lembrando o ponto que o Elton colocou, que a partir de janeiro o nosso cliente passa a ter uma sensação de desconto, porque ele deixa de pagar a recomposição. Então, isso também, qual é o impacto disso, a gente não consegue identificar, mas é a primeira vez, é inédito, o cliente com a Alicorp ter uma sensação de algum desconto, ele deixa de pagar a recomposição 2020, que ele está pagando esse ano 1 em 12 avos. Então, a gente acredita muito na normalização do churn, e é nisso que a gente está contando. Grosedes, como o Elton colocou, já tomamos o share, Grosedes no patamar que a gente esperava, que a gente desejava, ainda com alguma oportunidade de alavancagem, o PME que está crescendo trimestralmente de uma forma consistente com a estratégia que a gente colocou. Elton, se quiser complementar alguma questão, esse ponto. Eu vou complementar aqui, CP, do ponto, né, você comentou das estratégias, né, do churn, que hoje é a dor aqui que a gente está endereçando. Tem um comitê permanente na companhia. Né? Na pandemia, nos últimos meses, a gente continuou se reunindo, testando todo mundo, colocando todo mundo em sala de reuniões, testado, enfim, tem plano de ação rodando, parcelamento, enfim, tudo que você possa imaginar. A dor número 1 é essa, né? Você tem um reajuste, não cabe no bolso. A gente tem um número da nossa base aqui, que a gente continua monitorando, que vai para o SUS, que é um número importante também. Então, uma parcela, não é a maioria, mas a gente tem um pedaço ainda continua indo para o SUS, a gente monitora isso. E o que eu posso te garantir é que hoje esse é o assunto número 1 da companhia como um todo, em todas as áreas, independente se vendas olhando no churn, a própria área de clientes, o time de fidelização, enfim, é o assunto número 1 da companhia. E a gente está lançando mão de todas as estratégias aqui de oferta, de modelagem preditiva, ligando antes para o cliente depois que já, enfim, que está ali, flegou, que atrasou, que não atrasava e atrasou. A gente praticamente fechou todas as brechas que poderiam ter para, eventualmente, um terceiro cancelar em nome de um cliente. Então, hoje tem token para o cliente cancelar, ele recebe direto. É muito difícil alguém se passar por um cliente nosso hoje para conseguir ali, enfim, cancelar e fazer uma oferta de um outro produto sem que a gente saiba, tá? Então, a gente fechou todas as portas e a questão que está pegando ainda é muito a questão macro. Está lá na pesquisa, está no número, enfim. É claro que a gente está tentando atenuar, tentando chegar antes com uma oferta, e a gente espera, sim, ver um número melhor com base em tudo que a gente está fazendo e com base
né, enfim, que o cancelamento, por mais cruel que ele seja, na falta de uma palavra melhor, né, esse reajuste, né, que ele seja cruel, porque ele acaba expulsando as pessoas por uma questão de poder aquisitivo, mas isso tem um período, né? Depois de um dado momento, infelizmente, você acaba perdendo essas pessoas que perderam a capacidade de renda e o número tende a se estabilizar. A gente já viu isso por solicitação, já tem uma redução importante do mês em relação a outras pessoas que ligam, né, para solicitar o cancelamento, mas o cancelamento por inadimplência ele ainda não apresentou o mesmo comportamento. Então, essa é a situação, e que eu posso te garantir mais uma vez, CP, que hoje esse assunto não é da companhia, está todo mundo trabalhando para endereçar esse problema. Só reforço o ponto que o Elton colocou. 100% da companhia hoje está dedicada ao churn. A área de vendas, o diretor comercial nacional de vendas que reporta ao Elton, participa do comitê de churn. Então, 100% da companhia, diretor de pessoas e cultura, diretor de marketing, diretor de novos negócios, diretor de M&A, está todo mundo hoje participando do comitê de churn, que é hoje nosso principal desafio, como você bem colocou, e que a gente está endereçando tudo que for possível para começar a segurar, com o Grosedes que a gente tem, começar a apontar o crescimento no Neredes orgânico. Então, perfeito, Bruno. Obrigado pela explicação. Elton, obrigado mais uma vez. Obrigado, CP. A próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citibank. Por favor, seu Leandro, pode prosseguir. Oi, pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tenho uma pergunta aqui sobre o capital de giro. Só para explorar aqui um pouco, se vocês pudessem detalhar um pouco mais os principais ofensores aqui, quando que deveria começar a normalizar um pouco. Obrigado. Oi, Fred falando. Capital de giro, esse trimestre a gente ainda teve um efeito negativo do capital de giro, principalmente em função de aumento de contas a receber. Como o Elton comentou, em relação ao aumento de cancelamento por inadimplência, a gente viu nesse trimestre, dado a questão de você aplicar o segundo reajuste no ano, enfim, o reajuste sobre reajuste, embora a gente tenha visto uma melhora já no cancelamento por solicitação, o cancelamento por inadimplência está um pouco mais alto, que pressiona um pouco contas a receber nesse trimestre. A gente espera que isso passe a normalizar já a partir do quarto trimestre. Quando você olha num período mais longo, o capital de giro deveria ser sempre meio neutro, tá? Então, enfim, sempre podem ter questões pontuais em relação a capital de giro, mas estruturalmente o nosso negócio não é um negócio que demanda capital de giro, tá? Então, você pode olhar para frente e esperar que essa conta sempre pode ser pouco positiva, um pouco negativa em trimestres específicos, mas ao longo aí de um período de 12 meses não deveria ter impactos significativos de capital de giro na nossa geração de caixa. Perfeito, Fred. Só uma mais específica, quando existe um cancelamento ou mesmo um downgrade, o beneficiário ele segue pagando a parcela retroativa ou ela é abonada? Não sei como acontece. Não, então, a gente sempre cobra, né? Porque assim, mesmo o cliente que cancelou, por exemplo, em dezembro do ano passado, ele deve as parcelas de recomposição esse ano, tá? Então, enfim, até dezembro eu vou estar cobrando a recomposição não só dos clientes ativos, mas também dos clientes que cancelaram, tá? Claro que um cliente que cancelou por inadimplência, a chance de você recuperar esse cliente é menor, mas essa foi a razão que no ano passado a gente fez uma provisão de cerca de 50 milhões de reais de perda em função da recomposição do reajuste, tá? Essa provisão passou no P&L do ano passado. Hoje, até o terceiro trimestre, o que a gente estimou está bem em linha com o que a gente tem de perda efetiva em relação à recomposição do reajuste. Está claro que a gente ainda tem um trimestre, mas até o terceiro tri está bem em linha com o que a gente estimou no ano passado. Perfeito. Super claro. Obrigado, Fred.
Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, do UBS. Por favor, senhor Vinícius, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. Só uma do nosso lado aqui. A gente viu nesse trimestre uma aceleração no gross ads e uma diminuição do nível de erosão de margem que a gente tinha visto no tri passado, né? Mas quando a gente olha a comissão caixa, a impressão é que o diferimento das despesas comerciais nos próximos períodos deveria crescer e potencialmente consumir as margens, tudo mais constante. Então, nesse contexto, vocês pudessem dar uma ajuda aqui para a gente, em quais linhas a gente deveria esperar algum tipo de eficiência versus a base de custo atual, de modo a anular ou atenuar esse efeito e levando em conta o nível de inflação, né, ajustado novo que a gente tem visto aí nos últimos meses. Obrigado. Vinícius, eu vou começar e aí o Fred pode entrar aqui e ajudar, né, um pouquinho. Deixa eu falar, então, dessa questão que você está olhando de uma forma, enfim, bem objetiva, que é do que passa pelo caixa e pela amortização. Eu posso antecipar, na verdade, porque já está no mercado, então, enfim, já as peças que a gente divulgou de campanha, a gente já começou a fazer aquilo que nós havíamos antecipado em algum momento, especialmente depois do call, em algumas oportunidades, a gente fala com alguns investidores de RI, que a gente ia começar a fazer a calibragem, né, do CAC, para tentar otimizar a relação LTV-CAC, olhando para a região, para o produto, etc. Então, a gente já começou a fazer. Então, quando a gente olhar na rua, eu já tenho um nível de comissionamento e bonificação menor do que a gente vinha operando, tá? Uma novidade que a gente lançou esse mês aqui, que a gente está também relacionando isso com a fidelização. Então, eu praticamente tenho em 100%, não vou falar que é 100%, mas se for 100%, é 99% das campanhas e bonificações, elas já consideram a fidelização do cliente. Então, eu estou pagando primeira, terceira e sexta mensalidade, tá? Então, isso é inédito, é algo que a gente está fazendo aqui inédito, atrelado à fidelização do cliente. A gente tem todo o nosso time comercial na rua atuando para garantir mesmo que com essa alteração a gente não tenha, né, um impacto nas nossas vendas, lembrando que a gente sempre usa a estratégia de combo, né? Maior administradora do país, mais de 100 operadoras parceiras, então a gente tem um portfólio único aqui. Então, na prática, é muito difícil alguém conseguir no combo rentabilizar mais ali os seus clientes do que conosco, mesmo nesse modelo parcelado, tá? Então, isso vai mudar um pouco até a dinâmica de caixa daqui para frente e também vai mudar um pouquinho essa questão da amortização. Então, os patamares, eu vou até entrar na praia do Fred aqui, porque finanças também é um pouquinho a minha área aqui, mas o nível de amortização atual que a gente está vendo nos últimos trimestres, ele não reflete o que você vai ver para frente em função dessa questão aqui da gente estar associando, né? Então, esse conceito de cada vez mais o corretor fazer a sua carteira e ganhar mais no longo prazo do que olhar especificamente para a venda do mês ali, tá? Então, isso vai mudar um pouco a dinâmica. Fred, se você puder me ajudar um pouco aqui também. Então, assim, como o Elton comentou, assim, a gente fez uma mudança importante na dinâmica de comissões, tá? Acho que só para recapitular, assim, a gente fez um esforço comercial muito maior do que seria o usual e do que seria o nível normalizado, dado o objetivo que a gente tinha de reconquistar share. Dado que a gente reconquistou o share, agora a gente, como a gente já tinha comentado desde o último tri, a gente começa a apertar os botões para, enfim, praça a praça, produto a produto, enfim, de acordo com as questões de competitividade de cada mercado, enfim. E isso começa a ficar mais claro a partir do ano que vem. O ano que vem vai ficar muito mais claro o tamanho da mudança que a gente já está fazendo no CAC, tá? Acho que um ponto importante para você ter em mente é que a gente não vai voltar para os níveis de CAC de 2019. Tá? A gente acha que os níveis de CAC de 2019 são níveis que eles, assim, eu não criam nenhum tipo de barreira de entrada no segmento, ou seja, fica muito fácil para qualquer um entrar, montar a administradora enfim, sair atacando os clientes, tá? Então a gente acredita que o nível saudável de CAC não são os níveis de 2019, mas também não são os níveis de 21, tá? A gente está calibrando ainda para ter certeza qual é o nível que a gente vai estacionar
mas assim, certamente não vai ser o CAC por vida que a gente teve até agora em 2021. Tá? Assim, o nível de 2022, você pode esperar o CAC por vida muito mais baixo. E a gente vai pilotar isso de acordo com o desempenho do portfólio, ou seja, quando você começa a rodar muito acima dos objetivos que a gente estimou de market share, parece que tem um sinal claro para a gente, enfim, tirar um pouco de pressão. Mas, claro, se a gente vê as vendas vindo para patamares muito mais baixos, a gente pode botar o pé e acelerar de novo. Enfim, a nossa estratégia é muito clara de defender market share e de ter, enfim, ter um share relevante das novas vidas, o que combinado com um churn normalizado, que é o que a gente acredita que deve acontecer a partir do ano que vem, dado, assim, você volta para os patamares históricos de reajuste, você tem uma parcela grande da nossa carteira sem a sensação de redução de preço em função de você sair o reajuste. A gente acredita que esse é um cenário para fazer a gente voltar a crescer Neredes de forma orgânica. Tá? Assim, então, o cenário que a gente enxerga é a gente, enfim, migrando aí para um cenário de crescimento orgânico Neredes com um CAC por vida mais baixo do que esses 850, alguma coisa, 870, que talvez você possam estar olhando aí, dependendo de como você vai querer fazer a conta nesse último trimestre. Só, pessoal, obrigado, Elton e Fred. Só se vocês me permitirem um follow-up, só para ver se eu entendi certinho. Eu entendo que então o CAC marginal, ou seja, o CAC para frente, tende a ser mais baixo, mas ainda assim você tem o reconhecimento, né? Você tem o diferimento contábil que deveria impactar a sua DRE para os próximos anos. Então, à luz disso, é correto a gente imaginar que a gente deveria ter uma pressão de margem vindo de despesa comercial? E aí a pergunta é, assim, tem alguma coisa que offsetaria essa despesa comercial mais alta? Ou não, a gente deveria esperar uma continuidade de compressão de margem EBITDA? Obrigado. Então, assim, vamos lá. Quando você olha os níveis atuais, assim, eu tô amortizando ainda menos do que eu tô gastando de caixa, tá? Assim, mas, assim, o nível normalizado não vai ser os 120, assim, eu não vou migrar para um nível de amortização de 120 milhões, que é o que eu estou gastando caixa, mas eu vou convergir para algo mais do que os 50, por volta de 50, que eu estou gastando hoje. Tá? Assim, o que acontece é que com essa nova estratégia de diferimento, vai dar uma bagunçada tanto na análise do caixa quanto na análise da competência. Tá? Então, assim, o que eu já posso antecipar é que vocês vão demorar talvez assim uns 3, 4 trimestres para conseguir enxergar de fato onde é que a gente vai estabilizar tanto no caixa quanto no diferimento, tá? Assim, é uma estratégia que ela faz muito sentido para a gente em termos comerciais, né? Assim, a gente só de fazer isso a gente vai ter uma economia importante no CAC, além da redução nas premiações que a gente já implementou, mas infelizmente vai dar uma confundida nos números, né? Assim, vai dar uma bagunçada no caixa e também vai dar uma bagunçada na amortização a partir do ano que vem. Perfeito, Fred, claríssimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, Joseph, pode prosseguir. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho esse tópico de crescimento, né? O Gross Ads bastante forte e vocês bastante confortável com os níveis atuais, né? Eu queria explorar um pouco, entender como é que as novas aquisições e novas parcerias elas têm contribuído, né, para o aumento desse Gross Ads, né? Principalmente no âmbito que o footprint geográfico, né, da empresa expandiu bastante nesse ponto. Obrigado. Oi, Joseph, é o Elton aqui. Vou pegar essa aqui e aí depois se algum colega quiser complementa. Mas primeiro eu queria dizer que as novas aquisições todas estão performando na forma como a gente imaginou, né? Então, quando a gente
adicionou, né, mais de 30 operadoras, quando a gente fez lá a aquisição da Plural, de novas operadoras regionalizadas. Então, quando a gente olha esse gross adds médio aí de mais de 50 mil, vamos arredondar, né? Lógico, dentro desse, pegar essa média desse último TRI, ele tem esse efeito aí da fidelização, mas vamos imaginar que a gente está naquele patamar que a gente apresentou no último trimestre, quando a gente falava de 40, 45 mil vidas, que a gente já chegou lá. Tá? Era o nosso planejamento fazer isso até o quarto TRI, a gente chegou, eu diria, consolidamos nesse aqui o patamar, então a gente chegou com um de antecedência, então estamos dentro daquele patamar de ficar entre 40 e 45 mil vidas. Lá dentro, a gente tinha uma contribuição das adquiridas de 5 mil vidas, eu posso dizer que a gente está já com isso acontecendo no Gross Adds. Tá? Então, quando eu olho as regiões que vieram via M&A, posso garantir aí que o M&A tem dado a sua contribuição, sim, para a gente tá nesse patamar atual. Então basicamente está tudo conforme nós havíamos planejado, né? A gente tem crescimento de vendas em todas as regiões, praticamente em todas as regiões do país. Quando eu olho quanto o ano anterior, eu escolho uma praça, eu cresci. Ponto, assim, e algumas a gente mais dobrou, porque eu tenho agora um M&A lá, uma adquirida que me trouxe um portfólio naquela praça que a gente não tinha. Tem um ganho adicional que a gente não está considerando ainda, porque certamente ele vai entrar nessa calibragem aí do LTV/CAC, né, versus defesa de share, né, de vendas que o Fred antecipou. Então, pode ser que tira no pé de uma determinada região, a gente reduz um pouquinho ali o número de vendas, que é fazer a transposição, né, dos sistemas legados dessas adquiridas para o nosso sistema por Quali Vendas. Isso ainda não aconteceu. Quando isso acontecer, a gente acaba potencializando, porque toda a nossa rede de 50 mil, lógico que tem uma sobreposição, mas a gente é sempre muito maior do que as adquiridas, quando a gente olha, né, a rede de distribuição. Então, mesmo tirando a sobreposição, a gente vai levar esse produto para as pessoas que não tinham ele no seu portfólio. Então, isso deve acontecer ao ano que vem, que deve ajudar, eventualmente, a atenuar um pouco dessa redução que a gente pode ter pontual numa praça ou outra, em função de otimizar o LTV/CAC. Então, é isso que a gente está observando aqui né, nesse momento, tá? Senhoras e senhores, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra ao senhor Bruno Blatt para que faça as considerações finais da companhia. Quero agradecer aqui a presença de todos, dizer que continuamos aqui entusiasmados com as transformações que a gente vem fazendo na companhia, entusiasmados com o Gross Adds, entusiasmados com tudo que a gente conseguiu colocar em prática ainda esse ano, mesmo durante uma pandemia alongada, mesmo durante as crises que a gente tem enfrentado, mas a companhia está com um espírito renovado e muito animados para o que a gente vem enfrentando, o que temos para enfrentar ainda pela frente. Agradeço a todos aqui e encerro o nosso call de resultados terceiro TRI. Obrigado. A videoconferência da Quali está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.